Saudações, amigo vestibulando, tudo bem com você? O tema da nossa aula de hoje é os aspectos naturais da África. Isso mesmo, vamos entender um pouquinho do contexto natural, dos aspectos fisiográficos desse grande continente tropical que é a África. Vamos começar aqui o seguinte: relevo, hidrografia, clima e vegetação. Vamos lá? Bom, o relevo tem uma característica bem semelhante com a do Brasil. Na África, no continente africano como um todo, predomina o planalto, isso mesmo, o relevo planáltico, e ainda com relevo ondulado e desgastado. São planaltos antigos, os escudos cristalinos antigos, tá certo? Com altitudes muitas vezes inferiores a 1.500 metros, tendo alguns poucos picos superior a isso, tá? Aqui, como tem aqui na cadeia do Atlas, na cadeia do Cabo, e nos planaltos orientais, que são as maiores, onde estão as maiores altitudes do continente africano, tá certo? Bom, esses planaltos, eles são recortados por depressões, e essas depressões são muitas vezes recobertas por água, formando os grandes lagos que tem na África, tá certo? Quanto às planícies, essas planícies estão concentradas principalmente no litoral africano, tá certo? E em volta dos principais rios, que são muito extensos, tá certo? Bom, já que estamos falando de rios, a hidrografia, ela é consideravelmente pobre, porque ela tem alguns dos maiores rios do mundo, tá certo? Mas ela não é toda ramificada e espalhada pelo continente. Nós temos o rio Nilo, o rio Congo, o rio Zambeze, o rio Níger. Inclusive, o Nilo é o segundo maior do mundo em extensão, só perdendo para o rio Amazonas. E o Congo é o segundo maior rio em volume, né? De tão caudaloso que ele é, um grande volume de água, só perdendo também para o rio Amazonas, tá certo? Apesar de ter uma extensa rede hidrográfica, serem rios muito extensos, eles não são muito aproveitáveis para a navegação. Por quê? Por causa dos seus caminhos entrecortados, por causa dos desfiladeiros que se encontram em alguns desses rios ou quando eles estreitam, tá certo? Bom, já o clima é uma questão bem particular. Por quê? O clima, a gente tem uma chamada paisagem espelho. Por quê? O continente africano ele é recortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer e pelo Trópico de Capricórnio. Dessa forma, a gente tem uma disposição dos climas em faixas latitudinais, em faixas horizontais no continente africano, tá certo? Por conta da influência da latitude. Vamos lembrar que quanto mais próximo da linha do Equador, você tem as maiores temperaturas, quanto mais afastado da linha do Equador, a tendência é ter temperaturas menores, tá certo? Com exceção, é claro, da influência da altitude, porque você pode estar numa baixa latitude, né, próximo da linha do Equador, mas estar numa elevada altitude, favorecendo que você tenha um clima mais frio, tá certo? Bom, de maneira geral, ele é considerado o continente mais tropical do planeta, por causa de ser recortado pelos 3 trópicos, tá? Estar concentrado principalmente na zona tórrida ou intertropical do planeta, tá certo? Temos grande influência da continentalidade, né? O distanciamento de grandes massas de água, o que interfere em elevada amplitude térmica no interior do continente, e a concentração, a alta pressão atmosférica em algumas regiões, favorecendo o aparecimento de desertos, como é o caso do Saara e do Kalahari, tá? No sul da África, o Saara mais ao norte, tá certo? E a influência da maritimidade, que promove que as regiões litorâneas sejam mais úmidas, né, um clima mais ameno, e a maritimidade influencia muito, inclusive na economia dos países da África do Norte, da África setentrional, conhecida também como África Islâmica, que tem um clima mais mediterrâneo em decorrência da proximidade com o mar Mediterrâneo, tá certo? Aqui você tem os principais climas do continente africano, que é o equatorial, o tropical, o temperado, o mediterrâneo, o semiárido e o desértico, tá certo? Já a vegetação, ela aparece em função da disposição dos climas. Nós temos como destaque aqui as florestas tropicais e equatoriais, né? A vegetação mediterrânea, as xerófitas e as savanas. As xerófitas são as mais adaptadas para os climas mais secos, né? As savanas normalmente aparecem entre as regiões semiáridas e um pouco mais úmidas. As florestas equatoriais e tropicais, obviamente, são nas regiões mais úmidas do continente, tá certo?
fica aí, não esquecendo a vegetação mediterrânea, que é uma vegetação tipicamente arbustiva, tá certo? Que vai ser encontrada no extremo norte do continente africano e no extremo sul do continente africano também tem a vegetação mediterrânea, porque também tem um clima mediterrâneo, tá certo? Fica aí a nossa dica sobre os aspectos naturais do continente africano. Um abraço e até a próxima. Tchau!